Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de escola dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Bíblia, Deus fala conosco. Os textos bíblicos básicos que vamos ler estão em João, capítulo 5, versículo 39, e Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos a Ti toda honra, glória e louvor, porque o Senhor é merecedor de tudo de mais sincero que vem do nosso coração. Adoramos ao Senhor pela Tua presença conosco, nos dando uma semana abençoada e pedimos que nesta que estamos iniciando, o Senhor continue, Pai, a nos inspirar a falar através da Tua palavra. Ensina-nos, Pai, porque desejamos conhecer mais de Ti. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra do Senhor então. João 5:39 diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Glória a Deus. Bem, para iniciar o nosso estudo de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as barreiras que nos impedem de ler, ouvir e compreender com clareza a palavra de Deus? O que está tirando de você os momentos preciosos de leitura da palavra de Deus? Bem, é isso que nós vamos estar aprendendo, né, no livro de hoje, conhecer um pouco melhor a Bíblia e entender como devemos fazer esse momento de leitura para que compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Vamos lá? Nós temos como fundamento bíblico que a Bíblia é o registro da experiência do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs com Deus e narra como ele se manifestou durante vários períodos históricos até ser revelado em Jesus Cristo como o Senhor e Redentor do mundo. Muito mais do que ser um conjunto de livros, né, como está lá no grego, biblos, livros, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, como nós lemos agora no texto de Hebreus. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a correção, útil para a educação na justiça, como está lá em Timóteos, né? 2 Timóteos 3:16. O Salmo 119 nos apresenta muitos dos seus atributos e também os seus benefícios. Por exemplo, no versículo 105 do Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. No versículo 98 até o 100 fala que ela traz sabedoria e prudência. No versículo 9, ela fala que conserva a pureza. No versículo 7, a Bíblia gera integridade de coração. No versículo 89, fala que ela está firmada nos céus. Aleluia. A Bíblia ela foi escrita por homens e mulheres como eu e como você. Pessoas que faziam parte de uma comunidade que estava preocupada em fortalecer a fé do seu povo. Então, eles escreveram aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles testemunharam com suas próprias experiências, transmitindo tudo aquilo ali na inspiração de Deus, como está escrito lá no livro de 1 João, no capítulo 1. Segundo Carlos Masters, este livro precioso levou aproximadamente 1000 anos para ser escrito do jeito que nós conhecemos hoje. Desde os anos 1250 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. E a maior parte foi escrita na Palestina, onde o povo de Deus vivia, né? Onde Jesus também exerceu o seu ministério e ele se formou, né? E ali onde foi formada a primeira comunidade cristã. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na Babilônia, que foi durante o período do cativeiro do povo de Deus. E outras partes foram escritas no Egito,
onde algumas famílias foram viver depois do cativeiro. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, e após esse período, o povo passou a falar o aramaico. E uma pequena parte do Antigo Testamento também foi escrita em aramaico. Porém, com o tempo, elas não estavam mais conseguindo ler no hebraico. E assim foram formadas as primeiras escolas para ensinar novamente o hebraico, a fim de que o povo pudesse compreender, ler novamente a palavra de Deus nesta língua. Nos tempos de Jesus, essas escolas ainda existiam e provavelmente nosso mestre, quando criança, tenha frequentado algumas dessas escolas. Já o Novo Testamento foi escrito no grego. Antes de serem escritos, muitos relatos foram transmitidos oralmente entre as pessoas, entre as comunidades, de geração para geração, e foi isso que contribuiu para a formação e para a organização da Bíblia. A fim de facilitar a leitura destes textos, que eram lidos nas celebrações, ela foi organizada como uma lista de livros e escritos que eles tinham, que aos poucos foi adquirindo autoridade entre o povo como uma revelação daquela que era a vontade de Deus. Por isso esse nome, Escritura Sagrada. Só mais tarde é que muitos desses relatos foram organizados e escritos formando o cânon bíblico, como nós conhecemos hoje. Cânon é uma palavra grega que quer dizer lista ou norma. Por isso, até hoje se fala em livros canônicos, para indicar os livros daquela lista. Os livros canônicos eram a norma de fé e de vida do povo de Deus. Ora, essa lista de livros sagrados recebeu mais tarde o nome de Bíblia, como nós conhecemos. A expressão Antigo Testamento vem de Paulo. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, ele fala da antiga aliança que existia. Então, para Paulo, o antigo se torna novo por meio da vida nova e do olhar novo que são nascidos da conversão para Jesus Cristo na comunidade. Paulo lia e interpretava os livros do Antigo Testamento com este novo olhar. Não como uma palavra ou como uma letra que mata, não. Mas ele buscava o Espírito Santo que comunica a vida. Aleluia. Jesus, desde o início do seu ministério, revelou intimidade com as Escrituras Sagradas. Ele usou-as para responder a Satanás durante a tentação no deserto. Ele também usou na sinagoga, no templo e dentre muitos outros momentos, quando ele se revelou, ele falou, olha, eu sou aquele que o profeta Isaías falou, Então, assim, é importante como Jesus tinha essa intimidade com a palavra. A Bíblia é para o povo cristão o caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus. E por ser viva e eficaz, ela tem o poder de provocar mudanças profundas no nosso modo de ser e de viver. E como palavra que nos ilumina, nós temos que, através da Bíblia, Deus está sempre atuante. Por isso, Ele mesmo é quem nos confronta por meio da sua palavra, que nunca deixa de produzir resultados. Ora ela traz salvação, ora traz julgamento, como está no novo comentário da Bíblia. A leitura da Bíblia é, portanto, indispensável para a pessoa cristã. É ela que deve ser o padrão pelo qual avaliamos a experiência, a razão e a tradição da vida cristã. Por ela, nós encontramos esclarecimento e revelação da vontade de Deus. Quando alguém te perguntar por que você lê a Bíblia, porque é nela que nós avaliamos a experiência e a tradição do povo de Deus, da razão do povo de Deus seguir a Bíblia e os ensinamentos. A Bíblia, ela precisa ser lida tanto para conhecimento geral, como está lá em 2 Timóteo 2,15, como para buscar instrução, direção e correção, neste mesmo livro, no capítulo 3,16. Um aspecto que é importante na leitura bíblica é o devocional. É nesse momento
que nós encontramos ali instrução e revelação para edificação e sustento da nossa vida cristã. Então, se você não tem esse momento devocional, nós temos aqui algumas dicas para que você faça esse momento devocional, para que você possa aprender, compreender a vontade de Deus, revelada através da sua palavra. Então, o primeiro sentido, né? Por que devemos estar lendo a Bíblia? Ter este momento de leitura devocional. É ter um momento de atitude de adoração. É com reverência. É sem pressa. É parar para ler a palavra de Deus. Precisamos separar um tempo bem tranquilo para isso. Nesse momento, nós não podemos ter ali interferências. É o seu momento com o seu Deus para reconhecer o poder e a inspiração da palavra. Você tem que ter um momento sistemático. Essa leitura tem que ser sistemática. É importante você estabelecer horários para que isso possa acontecer. Criar planos de leitura, fazer registros daquilo que você vai recebendo como revelação para a sua vida. Me lembro muito da minha mãe, quando ela faz a leitura, né, do momento devocional dela, ela pega ali, ela não lê somente um texto que foi indicado no cenáculo, né, nós lemos o cenáculo, e ela lê todo o texto e ali ela faz anotações e muitas vezes ela até me manda, né, ela manda uma foto com essas anotações, um mimo que eu recebo da minha mãe. Obrigada, mãe, por esse mimo. E eu vejo nisso como ela valoriza esse momento e como é importante esse momento sistemático na nossa vida. Você tem que ler a palavra de uma forma reflexiva. Nós pedimos a direção e a instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura da palavra. E examinamos a nossa vida à luz daquela palavra que foi lida. Nós devemos ler o texto procurando ali exemplos a seguir, pecados a serem evitados, mandamentos que temos ali para obedecer, promessas que nós podemos esperar, porque elas virão. Se é uma promessa, ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. O que podemos aprender sobre Jesus e sobre o que devemos orar a partir daquela leitura. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer entender o que Jesus fez? Leia a Bíblia, né? E a partir dali, a mudança vai ser provocada em você. É importante aplicar em nossa vida o ensino, que vai mudar as nossas atitudes e, se possível, compartilhe esse momento, né, que você teve com a palavra de Deus com outras pessoas. Falei agora, né, do exemplo da minha mãe. Você leu? Você gostou? Escreva, compartilhe isso com um irmão, com uma irmã, com as pessoas dos seus grupos, né, de mídias sociais aí. A Bíblia também ela deve ser lida coletivamente. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, neste momento de escola dominical. Nós temos que aproveitar esses momentos de encontro comunitário e passar, né, a leitura da palavra do Senhor. Essa troca de experiência e de entendimento, ela guiada pelo Espírito Santo de Deus, vai contribuir e muito para o nosso crescimento espiritual e o crescimento espiritual do nosso irmão, da nossa irmã. Uma outra coisa que é muito importante é ler a Bíblia com regularidade. Dar significado à leitura da Bíblia. Devemos fazer com regularidade, né? O nosso fundador, John Wesley, ele falava da Bíblia, da leitura que era essencial, e ele lia pelo menos 2 vezes ao dia. Aqui em casa nós temos o hábito de manhã e à noite lermos a Bíblia para refletirmos e ali orarmos para ver o que o nosso Deus tem a falar conosco. Outra coisa, ter unidade de propósito. Não ler a Bíblia só por curiosidade. Se você tem curiosidade, leia a Bíblia, sim, mas não só por isso, mas para conhecer a vontade de Deus que é revelada através da palavra. Outra coisa que é muito importante, essa é uma dica essencial, correlacionar os textos. Pegue a palavra, compare a palavra. Jesus mesmo, né, quando Satanás o tentou lá no deserto, ele usou a palavra lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, trouxe para Satanás a revelação
que Deus deu a ele, e ele ali mostrou para Satanás que ele conhecia o Deus Santo que o havia mandado, né, para estar ali na terra. Ele relacionou os vários textos, né, que ele conhecia muito bem e usou aqueles textos ali em vários outros momentos também. Outra coisa, leia a Bíblia com devoção. Peça e também receba a instrução e a direção do Espírito Santo de Deus. Outra dica, leia a Bíblia com resolução. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Se você não faz isso, você não está sendo resoluto naquilo que você está aprendendo. Então você tem que aplicar, você tem que ser transformado e conseguir também transformar aqueles que estão à sua volta. Não importa a época, Deus ele sempre fala e se manifesta por meio de sua palavra. É por ela que ele nos alimenta e sustenta. E, principalmente, ele acrescenta a fé em nossos corações. A Bíblia é a sabedoria de Deus, que tem poder para salvar as nossas vidas e nos transformar em pessoas melhores. É a Bíblia que faz isso. Portanto, a Bíblia é digna de toda a aceitação. E o que a gente pode concluir, meu irmão, minha irmã? Na Bíblia, encontram-se os princípios da fé cristã. Ela nos revela Deus e o seu grande amor. No processo de conhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Espírito Santo. Como quem ensina, como está lá em João 14, 26, ele nos traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina no texto bíblico. Certo? Faça isso para que você conheça melhor a vontade do Deus a quem você serve. Então eu deixo aqui alguns textos para eu e você refletirmos durante esta semana, para entendermos melhor este estudo que tivemos e compreender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua presença conosco através do Teu Espírito Santo, nos revelando, Pai, através da Tua palavra. Muito obrigada, Deus, por estes momentos preciosos de aprendizagem, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer colocar dentro do nosso coração. Nós queremos sim, Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, esteja agindo dentro de nós, promovendo, Senhor Deus, a nossa transformação dia após dia. Senhor Deus, porque isso alegra o nosso coração. Isso traz, Senhor Deus, alegria para nós vivermos o nosso dia a dia, enfrentarmos todas as dificuldades que temos, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Esta pandemia, Senhor Deus, que agora se revela em sua segunda onda, nós, Senhor Deus, temos a certeza e a convicção de que a venceremos. Como vencemos essa primeira etapa, venceremos também essa nova etapa com sabedoria, porque o Senhor nos revela através da Tua palavra para termos sabedoria. Estamos, Pai, nos cercando de cuidados, cercando-nos, Senhor Deus, também da Tua palavra, para sabermos como agir nesses momentos difíceis. Fica conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amada igreja.